que o tempo que foi colocado no ar o portal novo, e até para os padrões da própria CPFL, ele foi bem surpreendente. O grande movimento, ou o grande dream, estava relacionado à questão de buscarmos a excelência em criarmos condições para que os usuários pudessem trabalhar de forma autônoma. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um SciTalks. Eu sou o Marcos, sou sócio-diretor da Saido, responsável pela nossa vertical de energia. E hoje vamos falar sobre o nosso case de transformação digital em um centro de serviços compartilhados, o CSC, e uma das maiores empresas do setor elétrico do Brasil, que é a CPFL. Fiquem à vontade para enviar perguntas no nosso chat e não se esqueçam de nos seguir também nas nossas redes sociais e acompanhar o calendário de eventos para os próximos SciTalks. Para esse papo de hoje, tenho o prazer de receber aqui dois convidados muito especiais, o Júlio Ghiotti e o Regis Tolaino, ambos do time de CSC da CPFL, que estão conduzindo essa ambiciosa jornada de transformação digital com a gente. Então, Júlio, Regis, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. E eu queria começar com vocês. Queria que vocês contassem para o nosso público um pouquinho da trajetória de vocês e o papel de cada um aí no time da CPFL. Boa. Quer começar? Vamos lá. Eu tenho duas passagens pela CPFL, eu vim para o grupo em 2021, tive uma carreira, mais ou menos uns 10 anos trabalhando com TI, fiz uma transição de carreira, fui trabalhar com finanças, fiquei ali mais ou menos uns 3, 4 anos antes de vir para a CPFL, vim para o CSC já, numa cadeira de governança e de gestão financeira, fiquei 2 anos, saí, eu brinco que bateu a saudade, 6 meses depois eu voltei, e aí voltei numa cadeira agora de gestão de projetos, com um olhar para melhoria contínua, olhar para qualidade, e estou aí desde já fazendo 2 anos já de novo, e cabeçando aí junto com o time esse desafio dessa jornada de transformação digital. Legal. Muito bom, eu estou há quase 14 anos na CPFL. Eu fiquei por 9 anos como gerente de compras corporativas, era responsável pelas aquisições corporativas do grupo. Fiquei em um período muito grande, esses 9 anos do corporativo, que hoje a gente tem um centro de serviços separado do corporativo, em prédios diferentes, inclusive. Nesses 9 anos eu tinha muito contato com o centro de serviço, então tinha já um entendimento muito claro do que era o centro de serviços, do que era a estratégia do centro de serviços. E na pandemia eu acabei de alguma forma recebendo o convite, no final da pandemia recebendo o convite para participar de um processo, para ser diretor do centro de serviços compartilhados em Indaiatuba, que ele fica em Indaiatuba, a sede fica em Campinas. E participei, acabei sendo aprovado, de encarar o desafio, então saí de uma área de compras e fui para o centro de serviços, que algumas áreas, que engloba a área de compras também, e quando você pega o centro de serviços hoje da CPFL, ele tem números assim muito claros com relação ao corporativo, então quando você pega o centro de serviço hoje, ele representa em todas as áreas, ou na grande maioria das áreas da companhia, 85% a 90% de toda a demanda. Então, quando você fala de RH, nós temos toda a parte de pagamento, benefícios, recrutamento e seleção, algo em torno de 90% das demandas que são geradas na companhia, elas estão no centro de serviços. Isso para todos os outros segmentos, quando você fala de contabilidade, fiscal, logística, para todas as empresas, nós atendemos 100% das empresas do grupo CPFL, tanto da parte de geração, transmissão e distribuição. Então a gente atende o grupo nos seus diferentes negócios. Em 2017 para 2018 nós fomos adquiridos pela State Grid, que é a segunda maior empresa do mundo, em questão. É uma empresa de energia na China, então é uma empresa chinesa extremamente representativa, com
aproximadamente 80% do mercado na China também, então imagina o número de clientes, né? A gente fala que a gente tem cerca de 10 milhões de clientes, 11 milhões de clientes, a China tem 1.600.000 funcionários, então é só para ter uma ideia, né, de tamanho, mas a gente passou a crescer muito e a deslumbrar crescimentos em razão da própria da aquisição também pela State Grid, né? Uma empresa que investe muito. Eu acho que os resultados que a empresa tem hoje estão muito associados a esse investimento que a State Grid faz. E aí a gente tem um grande desafio no centro de serviços de sermos realmente uma área, né, que representa 80%, 90% de toda a demanda do grupo, será alavanca de eficiência e inovação para as atividades, sejam elas quais forem, né? Tirando a questão de operação, né, que nós não trabalhamos na operação, mas atendemos 100% da operação, com a parte de infraestrutura, toda a parte de frota também, né? Temos uma frota hoje aproximadamente de uns 6 mil veículos, 2.300 imóveis, então assim, é uma área, o CSC hoje é uma área extremamente importante para o grupo, como suporte para todos os negócios do grupo. Legal. E só complementando, em termos de porte, né, de tamanho para o público que está nos assistindo, são quantas empresas do grupo hoje no Brasil? Algo em torno de 103, 104 empresas, né, considerando aí PCHs, renováveis, distribuição, transmissão, então subestações, linha de transmissão, algo em torno de 103, 104 empresas. Então vocês cuidam do CSC de todas essas empresas. Legal. Ou seja, estão muito bem gabaritados aí e com muita bagagem para o nosso bate-papo, né? Para a gente trazer bastante conteúdo aqui. Então, assim, só para o nosso público entender a dimensão dessa jornada, né, desse projeto, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo para ouvir de vocês qual que era o cenário do CSC da CPFL antes da SAIB. Quais eram as principais dores, os principais desafios que vocês enfrentavam, né, quando vocês começaram a se estruturar para esse projeto? Quer falar, Ju? Acho que é importante dar um contexto, né, de que o CSC está organizado em 4 unidades de negócio. Então, o CSC CPFL, as 4 unidades, né, são 4 empresas, então a gente apura faturamento, os custos, EBITDA. Então, anualmente a gente reporta o EBITDA fechado, mas esse reporte ele é constantemente, né, mensal para a companhia. Então, sempre o CSC foi drivado, né, para entregar resultado financeiro. Além disso, né, você tinha ali as cobranças naturais por entrega de qualidade, melhorar a experiência dos serviços que o CSC prestava. O cenário que a gente vivia, né, quando eu cheguei na companhia em 21, o Regis também tinha chegado, né, acho que um pouco antes, e a discussão presente no dia a dia era como dar o salto, tanto em termos de produtividade, eficiência e também qualidade, né? E passaram algumas consultorias pelo CSC para dar algum suporte, e todas elas traziam para a gente a necessidade da troca da ferramenta de chamados e implantação de BPMS. Poxa, é uma área, né, que vive de processos, né, fazia todo sentido ali a gente buscar por uma ferramenta de BPMS para ajudar nessa jornada. Então essa demanda aparecia, existia uma ideia, né, do próprio time do CSC de que era necessário melhorar, mas isso foi chancelado ali pelo trabalho de algumas consultorias, indicando um caminho que a gente deveria seguir. Acho que é importante, né, quando o Júlio comenta dessa questão da busca por excelência, né, e de melhoria de processo, eficiência. Como eu disse, acho que o centro de serviço ele é uma área vista da companhia como uma área de realmente eficiência, onde quando a gente tem algum negócio, a gente fala, manda para o CSC, que o CSC com certeza a gente vai buscar alguma automatização, vai buscar alguma melhoria. E eu vejo que nós tivemos alguns ciclos, né? O primeiro ciclo foi de entendimento do ponto de vista de como que a gente estava posicionado, né? Inclusive olhando para outros BPOs, e como o Júlio comentou, até pelo modelo que a gente trabalha, a gente não mira empresas do segmento com modelos de centro de serviço por centro de custo. A gente mira as empresas de BPO, né? Então, empresas que hoje prestam serviço para o mercado. Por quê? Porque nós, apesar de sermos do grupo CPFL, nós também prestamos serviço ao grupo, né? Com essas 4 empresas que o Júlio comentou.
Então, o que nós buscamos no primeiro momento foi realmente entender como que nós estávamos situados. Então, assim, nós fizemos lá todo um trabalho de workforce, entender a atividade, entender tempos, né? Entender como que a gente estava posicionado, se a gente era produtivo, se não éramos produtivos, quanto de capacidade e potencial nós tínhamos de crescimento e de melhoria, né? Então, nos processos. E aí a gente começou uma jornada, que é essa jornada de fazer esses entendimentos, né? Onde a gente olhou para várias oportunidades, e eu acho que quando a gente olha para a questão de melhoria, de produtividade e eficiência, eu acho que a gente, não só nós, mas a maioria das empresas tiveram ciclos, né? Então a gente fala muito de ciclos de RPA, né? A gente sempre comentava lá, quantos RPA você tem, né? Eu tenho tantos, a gente media as empresas pelo número de RPAs, né? Então, hoje eu tenho 50, eu tenho 100, eu tenho 200 RPAs, e a gente entrou nessa onda também, a gente passou por esse momento também, onde a gente foi buscar um monte de RPAs, um monte de melhoria baseado em RPAs, e aí eu acho que, como eu falo desses ciclos, eu acho que você vai meio que estressando todos os processos e as oportunidades que você tem de ferramentas no mercado. E, de novo, a minha percepção, quando eu olho para a questão de ferramentas, eu acho que esses ciclos, eles foram verdadeiros, eles foram eficientes dentro do seu modelo, dentro do seu momento, mas é que eles vão deixando de ser eficientes em razão de outras oportunidades e outras melhorias que você tem no mercado. Quando a gente olha para a questão de buscar, né, o sistema, que a gente foi para uma segunda ou terceira fase, vamos dizer assim, eu falo muito de uma fase que a gente foi de workforce, uma segunda de RPA, uma terceira buscando realmente que a gente agora não dá mais para ir com RPA. A gente precisa de um modelo que realmente consiga otimizar processos, né? E consiga trabalhar de forma mais rápida, inclusive, do que a gente vem trabalhando hoje, né? Eu acho o RPA uma excelente ferramenta, mas do ponto de vista de sustentação, eu acho que ela dá muito trabalho e o risco é muito grande. A gente teve várias experiências nesse sentido. Ela tem um teto, né? Isso, exato. E acho que a gente passou por isso, então a gente amadureceu com relação aos RPAs, como a maioria das empresas, e a gente falou, agora está no momento de buscar outra ferramenta. Foi aí quando a gente começou a pensar no BPMS. O fato, acho que é importante, é que o que fez com que a gente alavancasse isso, acho que o grande movimento, ou o grande dream, estava relacionado à questão de buscarmos a excelência em criarmos condições para que os usuários pudessem trabalhar de forma autônoma. Esse é o nosso grande sonho. Foi pensando no usuário da ponta. Exatamente. E pensando do ponto de vista de que, no futuro, nós queremos ser um grande streaming. Né? A gente fala muito do Spotify, do Netflix, né? Que são ferramentas que realmente você tem um back-office que trabalha em prol do usuário final. É isso que a gente espera de um centro de serviço futuro. Né? Sermos um grande streaming, provendo soluções, melhorando as soluções para o usuário final. Né? Seja ela qual for a necessidade. Sem ele precisar pedir. Sem ele inclusive, precisar, né? exatamente. Esse é melhoria contínua. Né? Esse é o grande desafio. E aí a gente precisa buscar algo diferente. Né? A gente precisa buscar uma ferramenta que nos ajude a construir esse cenário, né? Consiga de alguma forma começar a trabalhar no autosserviço, que é algo que a gente busca muito. Se não o autosserviço, facilitar a vida do usuário final. E o que é facilitar a vida do usuário final? É tentar olhar para determinadas situações que eu consiga de alguma forma colocar um autosserviço onde ele não tenha mais que ficar clicando em 10, 20 telas para fazer a atividade. Né? Então eu consiga simplificar a vida dele. A gente tem feito essas pequenas melhorias, que isso tem uma percepção muito positiva, né? No cliente final, né? Ele tem vários casos aqui que o cliente fala, puta, melhorou muito, creche, eu tinha que ficar lançando, eu tinha que colocar lá todos os dados, hoje eu ponho lá meu registro, ele já traz os dados, eu dou um clique, ponho lá o recibo e tá feito. Então, assim, facilitar a vida do cliente final é o nosso grande desafio. Né? Quando a gente fala de ser um grande streaming, é exatamente isso. Ter todas as plataformas com as 4 empresas do qual a gente tem, né? Finanças, RH, Infra e Supri, colocando lá formas do usuário final poder trabalhar sem que a gente esteja com a demanda, né? Porque hoje, na maioria das vezes, ainda temos muitos serviços que eles abrem um chamado para que nós possamos executar. A gente quer acabar com isso, a gente quer que ele, ao final, consiga executar
dentro de um sistema que ele mesmo possa acessar e possa, de alguma forma, fazer o que ele precisa. Esse é o grande sonho que a gente tem. Autoatendimento full, assim, né? Exatamente. Acessa lá e consegue tudo que precisa. Como você entra hoje no Spotify, busca sua música, como você entra no Netflix e consegue de alguma forma buscar seu filme, né? O que a gente quer é ser a plataforma por trás, né? Onde a gente pense por você antes mesmo de você pensar, né? Que é muito do que essas plataformas fazem hoje, né? Ela de alguma forma diz, pô, vou te mandar aqui uma lista de músicas que você escutou nos últimos dias. Pô, eu não pedi isso, né? Mas é legal. Né? É legal. Muito legal. Se estiver te sugerindo uma coisa que está dentro do que você gosta, vai exato. Então, assim, são coisas que realmente você ainda nem imaginou, mas a ideia é que nós possamos pensar por você, né? Esse é o grande desafio que a gente tem e a gente espera no futuro ser realmente esse grande streaming. Legal, gostei muito da analogia assim, com o streaming. Eu acho que assim, do ponto de vista de tecnologia, você explicou também, tirando essa questão de que tem períodos assim que certa tecnologia fica mais falada, divulgada, né? Um pouco de moda, mas você explicou que é um processo de amadurecimento, né? Então você vai evoluindo em camadas, né? Naturalmente, adota uma tecnologia, usa, sente que chegou num limite e precisa de um próximo passo, né? Ainda nessa linha, aqui só uma comparação, né? Muitas grandes empresas vivem desafios similares. Vocês consideram, mesmo com o que vocês explicaram de como que o CSC da CPFL se estrutura, essas dores que vocês sentiam, vocês percebem em outros players no mercado, outras empresas, outros CSCs de companhias de porte similar? E por que isso acontece? Eu posso responder, eu acho que assim, esse é um negócio interessante, né? A gente trabalha com algumas associações e, portanto, a maioria dos CSCs eles não são concorrentes, né? Acho que isso é interessante, né? E não sendo concorrentes, eles podemos ter mais liberdade para trocar ideias. Isso, para trocar ideias, para trocar melhorias, para trocar discussões que são pertinentes a todos, né? As dores que nós temos hoje no centro de serviço, tenho certeza que são dores que outros centros de serviços também possuem, né? Até algum tempo atrás eu conversava com uma das presidentes da Poliana, acho que é o nome da BSC. Da BSC. Isso. Que é presidente da BSC agora, de que a gente deveria fazer meio que um trabalho inverso com relação aos fornecedores, né? Porque hoje os fornecedores, eles trazem muitas soluções e eles vão pingando nos CSCs, né? Eu falei, vamos fazer um trabalho reverso. A gente senta, discute quais são as dores, quais né? são os problemas e aí, exatamente, e eles trariam as soluções para que pudessem, de alguma forma, serem discutidas por nós, né? Lógico, cada um tem seu sistema, tem suas particularidades de negócio, mas são muito similares, né? Quando a gente fala da questão de nota fiscal, eletrônica, quando a gente fala agora do fiscal, agora com caramba, reforma fiscal, reforma tributária, então tudo isso é algo que está latente para todo mundo, né? Não é uma dor só nossa, mas é uma dor generalizada, né? Então todas as outras empresas também estão vivendo esse momento, né? Então eu vejo que a similaridade que nós temos de necessidade, elas são muito grandes, e as discussões são sempre as mesmas, né? A gente faz muito benchmark e a gente vai ver, putz, eu queria ver tal coisa, eu falo, também estou com deficiência nisso. Eu queria olhar, putz, eu também tenho deficiência nisso. Melhorei um pouquinho, mas eu ainda tenho isso aqui para fazer. Então a gente vê que realmente as soluções, a maioria delas já foram compartilhadas, né? E a gente vê que ainda aquilo que é uma dor para mim é uma dor para outro centro de serviço também. Então, eu acho que do ponto de vista positivo fazer esse compartilhamento, né? E fazer esse benchmark, discutir, porque realmente, certamente você vai encontrar, putz, isso aqui eu não tinha pensado ainda, eu estou usando um sistema caseiro. De certa forma, são mais cabeças pensando exatamente, iguais ou similares. E trocando, olha, eu já pensei nisso e, portanto, me fala que você está pensando em outra coisa, e você vai trocando informações, vai trocando essas melhorias. Eu acho extremamente benéfico essa questão de fazer o benchmark, né? Tem muita gente que fala, por que eu vou lá na CPFL para ver o que eles estão fazendo, né? Tem muita questão de ego. Mas eu acho que tem muita questão realmente dizer, eu não tenho nada disso, eu vou lá, se estiver fazendo, a gente puder copiar, vamos fazer, porque acho que é importante. O importante é realmente trazer para a companhia
as melhorias que a gente precisa e que a empresa espera isso da gente, né? Como eu disse, nós somos o grande motor propulsor das melhorias e eficiência para o grupo. Então, eles esperam que realmente nós estejamos o tempo todo olhando para isso, né? E tem, acho que, um movimento natural do mercado, né? Quando a gente olha um pouquinho para a história e você vê algumas empresas que no passado eram líderes de mercado nas suas frentes e que, por algum motivo, não sei se elas subestimaram, né, o potencial da evolução tecnológica, ficaram presas no passado. Acho que um exemplo clássico é a Kodak, né? Quem aí tem mais de 30 anos, 40, vai lembrar dos filmes fotográficos. O universo da fotografia mudou completamente. O universo de câmeras fotográficas hoje é muito mais nichado para o mundo profissional, sendo que todo mundo tem praticamente uma câmera de alta resolução na mão no celular. Então, acho que isso é imperativo para as empresas hoje. Se você não está à frente da evolução tecnológica, se você não está acompanhando ela, invariavelmente você vai ficar para trás, né? E aí você vai perder concorrência. E a velocidade de transformação do mundo tecnológico também é bizarramente muito mais rápido, né? É só a gente ver o que está acontecendo com inteligência artificial. Começa essa discussão, na semana seguinte já tem uma série de novidades, aí passa mais novidades. E aí você, né, perguntou, poxa, por que as empresas passam pelos mesmos problemas, né? Um ponto que a gente vê muito nas discussões com outros centros de serviço é também como trazer essa evolução, a dificuldade de trazer essa evolução tecnológica para dentro das empresas. Então, quando a gente fala da implantação de um BPMS, da automação de um processo usando RPA, usando a inteligência artificial, isso passa invariavelmente por você ir lá e conhecer o teu processo a fundo. Num bench recente que a gente fez, tinha um grande grupo de saúde e eles estavam comentando um pouco que eles estavam há 1 ano e meio tentando implementar uma ferramenta de BPMS, um concorrente de vocês, e eles estavam com dificuldade. E ela reconhecia, depois de 1 ano, falou, olha, eu sei que o problema não é com a implantadora, não é com a solução, o problema está dentro de casa, está com o meu mapeamento de processo, está em conhecer o processo, de eu saber o que eu quero fazer. Então também a gente vê isso muito presente nas discussões que a gente tem com outras empresas, com centros. Esse ponto é bom, Júlio, assim, que você trouxe, né? Porque realmente... Quando eu falo daquelas etapas, né, que a gente percorre, eu acho que a etapa do ponto de vista de ter processos maduros e você já ter trabalhado do ponto de vista de ter estressado todas as possibilidades, sejam elas com sistemas, com alternativo de mercado, de ferramentas, seja lá o que for, isso ajuda muito do ponto de vista de quando você busca realmente ir para um estágio, um next step, um próximo passo, né? Isso ajuda muito porque você já está maduro do ponto de vista para trás, né? Essa empresa em questão é uma empresa muito boa, que a gente foi fazer benchmark também, né? Do ramo farmacêutico, e que eles realmente, num determinado momento, patinaram porque não olharam para os processos da forma como deveriam. Então, tentaram implementar uma ferramenta, começar do fim para o início. Né? Não vai dar certo. Telhado, não vai dar, né? Vai falar do telhado sem ter as paredes. Então, eu acho que realmente essa questão da maturidade ela é importante. Eu acho que você viver cada um desses momentos e sem pular nenhum desses steps traz essa sustentabilidade, né? O Centro de Serviços da CPFL ele existe há 15 anos, então assim, a gente veio trabalhando ele ao longo desse tempo, realmente com diferentes processos, melhorias. Então acho que essa vivência traz uma melhor maturidade para o momento de você migrar para uma nova ferramenta, para um novo sistema, você está mais maduro e sabendo do que você precisa fazer. Legal. Eu acho que vocês trouxeram alguns pontos, né, recapitulando aqui, interessantes. A questão de não reinventar a roda. Então, se eu tenho um problema comum no mercado que alguém já resolveu bem resolvido, eu posso ir lá e dar uma espiadinha, e isso vai me acelerar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dormir no ponto e preciso estar atualizado e antenado em relação à inovação. Então, também preciso buscar novas ferramentas ou ferramentas que me permitam seguir inovando. E quando a gente fala, acho que um ponto importante, a gente fala dessa questão de estágios, né? É interessante porque, algum tempo atrás, a gente, até pela vivência que a gente estava tendo, né, e pelo momento que a gente estava passando, a gente optou por tentar buscar desenvolver conhecimento interno, né,
em não buscar grandes ferramentas, mas buscar pequenas melhorias. Então a gente foi tentar buscar capacitar as pessoas para que a gente pudesse ser um exército de pessoas desenvolvendo pequenas melhorias, porque elas também são viáveis, né? A gente muitas vezes mira algo muito grande que vai te demandar muito tempo, recurso, e a gente começou a pensar, por que não também trabalhar as pequenas melhorias, né? Então a gente de alguma forma estimulou as pessoas a se desenvolverem em ferramentas, né, de low code, no code, para tentar de alguma forma trabalhar essas pequenas melhorias. Hoje a gente já tem muita gente desenvolvedora dentro, muita gente que vai desenvolvendo pequenas melhorias. Quando você vê, fulano fez uma melhoria, Beltrano fez outra melhoria, e essas pequenas melhorias, quando se juntam, trazem um resultado também positivo, né? A gente não consegue crescer e melhorar a produtividade, melhorar o EBITDA sem trabalhar essas pequenas melhorias, né? O conjunto dessas melhorias é que trazem o resultado final, né? Então acho que quando eu falo dessa questão de estágio, né, ela está muito associada a todos esses movimentos que a gente vai passando. Hoje a gente tem passado por um movimento também importante, que você sai também do ponto de vista de melhoria da capacidade dos profissionais, porque a gente começa a entender que para ter um time provedor de melhorias, né, que consiga por si só desenvolver pequenas melhorias, você precisa ir melhorando também o nível do profissional que você tem. Por outro lado, o seu cliente se torna cada vez mais exigente do ponto de vista de qualidade dos processos também, né? Então, a gente foi sempre muito visto do ponto de vista de ser um acelerador da companhia em eficiência, mas sem perder a questão da qualidade dos processos. Então, nós criamos recentemente também um trabalho que a gente criou, e eu falava muito para o time que não adianta falar em qualidade se você não tiver um aculturamento de qualidade. As pessoas precisam respirar cultura, essa cultura de qualidade para poder começar realmente a empregar isso. E aí nós começamos um trabalho bacana, a gente criou realmente um programa de aculturamento de qualidade, né? Ou seja, de sermos cada vez mais, a gente diz, né, de ser um time muito... que realmente vai ser o time que prover soluções, vai prover serviços, né? É um time muito mais receptivo ao ponto de vista de ser servidor, que acho que isso é um ponto muito importante, né? Quem trabalha no CSC, a gente fala muito, ele tem que ter o espírito servidor, né? Servir ao cliente, que são essas ele vai estar o cento tempo, e tantas empresas, exatamente, são seus clientes. A gente tem feito um trabalho importante nesse sentido. Nós somos hoje na companhia a única área que busca ter uma pesquisa de NPS, que realmente, até por ter esse viés de serviços, né, a empresa entende que nós somos a área que deveria realmente buscar ter uma excelência no serviço e, portanto, ter nas nossas metas, inclusive, o NPS era importante, né? Então, acho que uma vez que você se coloca a fazer, que façamos bem feito, né? Então é isso que a gente buscou realmente, não só discutir a questão de qualidade, mas aquilo que a gente estava fazendo, mas também criar cultura, para que realmente as pessoas pudessem falar disso, né? Estarem preocupadas, né? Então, acho que, e de novo, para mim são todos ciclos, né? Que eu acho que a gente vem passando, e esse ciclo de maturidade, né? De amadurecimento, eu acho que é importante dentro do centro de serviço. Quando a gente fala de empresas que muitas vezes hoje ainda não têm processos muito bem definidos e se lançam a buscarem sistemas para tentar melhorar alguma coisa, algo ainda falta acontecer, né? Então ainda falta amadurecer, né? Então eu acho que isso a gente já passou por esse período, né? Quando eu falo dessa questão dos steps, é nessa linha, né? Que acho que... O que a gente fala um pouco em projetos de tecnologia, é importante você ter uma visão e mirar no futuro, no longo prazo, mas é muito importante, é essencial fazer o básico bem feito. Né? Primeiro, assim, preparar esse terreno. Então, quando você fala das pequenas melhorias, né, de qualidade, acho que é muito buscando isso, né, ganhar essa maturidade. Legal. Então, seguindo um pouco assim, nesse assunto da busca pela solução, né, escolha da solução, vocês lembram de alguma coisa que tenha sido uma virada de chave assim, para a CPFL, na hora de falar assim, cara, está na hora de buscar uma nova solução, uma nova ferramenta, algum episódio marcante que daquela época, assim? Eu acho que foi muito mais um processo evolutivo, né?
eu não me lembro, né? Não sei se o resto se lembra se aconteceu algum grande fato de virada de chave, mas eu vejo muito mais como um processo evolutivo e, como eu te falei, quando eu voltei... Vocês mencionaram o trabalho de algumas consultorias que acredito que foram Perfeito. Né, também... Eu acho que nesse sentido, até um ponto importante, o resto estava comentando, né, da gente criar essa cultura de qualidade e ao mesmo tempo formar, né, desenvolvedores ou formar ali, pessoas que consigam mexer com algum tipo de automação, enfim. Na companhia, eu lembro que em meados de 22 falava muito de decisões por dados, né? Então a gente tem que olhar os dados. E aí a gente teve aquele boom de Power BI espalhado pela companhia inteira, né? E você deu a ferramenta na mão das pessoas e capacitou elas. Na sequência veio o movimento do no-code, low-code. A gente viveu a mesma coisa. Quando a gente foi buscar por uma ferramenta, Marco, um dos pilares que a gente estava buscando era uma ferramenta que me trouxesse a capacidade de eu promover o mesmo movimento com essa ferramenta. Então, se hoje, né, e era um problema que a gente vivia antes, qualquer alteração no portal de serviço, qualquer alteração numa plataforma de BPM, eu depender exclusivamente da minha TI, ela não consegue me atender no prazo que eu preciso. E não é porque ela é ineficiente, é porque ela precisa atender uma empresa gigantesca com negócios de naturezas diversas que impactam o consumidor final e muitas vezes nessa fila de prioridade eu não vou estar lá em cima. Então eu não estando lá em cima, não conseguindo ir por esse caminho, eu vou por outra rota. Eu vou criar uma cultura de qualidade, eu vou fomentar a formação de profissionais dentro dos times que consigam lidar com o universo de automação e vou trazer uma solução para dentro da companhia que me traga essa possibilidade. Então eu não enxergo, né, acho que nesse movimento de decisão, nenhuma grande chave. Foi um processo. Foi um processo. Mas eu enxergo alguns pilares importantes que a gente estava buscando nessa solução. Né? Eu acho que na tomada de decisão, que aconteceu muito ali, eu voltando para a companhia, essa discussão estava muito quente. A próprio time de TI fez uma proposta bem bacana, falou, vamos fazer um roadshow. Né? E por acaso vocês foram a primeira empresa ali que apresentou a solução para a gente. A gente pegou alguns cases, colocou na mão de vários players de mercado e viu a solução, né, na prática. E aí, né, o Regis provocando ali, monta uma matriz de análise para a gente analisar os pilares que são importantes para a gente dentro dessas possíveis soluções. E um deles era essa. Essa ferramenta vai me permitir um certo grau de autonomia para fazer alteração, para dar essa autonomia na mão, né, dessa turma toda que está sendo formada dentro das áreas. Né? Acho que um ponto importante é que eu acho que a gente tem sempre como premissa essa questão da maturidade, né? Eu vejo assim, nós somos muito conscientes do ponto de vista daquilo que a gente pode em determinados momentos, né? Então, a empresa, eu acho que ela é bem madura, né? Uma empresa de mais de 100 anos. Isso faz com que realmente a gente tenha processos maduros e tomada de decisão mais estruturada. A gente se baseou muito nós tivemos vários benchmarks com relação à ferramenta, né? Se a ferramenta iria nos atender da forma, se ela era aquilo que a gente esperava, se ela traria essa possibilidade que o Júlio comentou de a gente acelerar as melhorias do ponto de vista que essas pessoas que a gente já tinha desenvolvido em outras ferramentas pudessem de alguma forma também trabalhar na ferramenta e acelerar essas melhorias olhando para a questão da orquestração, sem depender muito da TI, né, que a gente pudesse ser autônomos. Lógico, vai ter situações em que realmente a gente vai precisar fazer uma API, vai precisar do que realmente a TI também seja envolvida. Mas a gente tentou ser o mais assertivo possível do ponto de vista de não dar o passo maior que a perna alcança. Né? Então, acho que a gente entende que a gente precisaria de uma ferramenta que ela fosse aderente a tudo aquilo que a gente precisava naquele momento, no momento que nós estávamos vivendo, né? Ou seja, com a maturidade que nós tínhamos para que nós pudéssemos, de alguma forma, crescermos juntos. Acho que esse era o grande diferencial que a gente buscou. Tá? Não querer ter a nave, eu queria já ir para a Lua quando na verdade eu precisava ir para o Rio de Janeiro naquele momento. Né? Eu acho que é isso que a gente prega sempre. Né? Não adianta eu querer
estar na Lua quando eu não sei ainda ir para o Rio de Janeiro. Então, eu primeiro preciso ir para o Rio de Janeiro, aprender a ir para o Rio de Janeiro, né? Ter consciência de que eu já sei para o Rio de Janeiro, para depois pensar nos próximos passos. Então, acho que esse pensar e essa decisão ela foi muito bem estruturada. Quando nós fizemos os workshops, as discussões, nós analisamos muito desse ponto de vista, né? Desse prisma do ponto de vista de qual ferramenta, qual solução estaria muito aderente àquilo que a gente estava vivendo e que nos proporcionaria uma visão daquilo que nós também estávamos enxergando, né? Uhum. E assim, muito com o pé no chão, a gente sempre foi muito pé no chão, né? Então, eu acho que isso fez com que realmente a gente tomasse a decisão de ir para a ferramenta de vocês, porque acho que não teve nenhuma grande virada de chave, foi uma questão muito consciente e muito bem estudada. Eu acho que esse foi o ponto, né? A gente estudou, a gente analisou, a gente olhou os cenários que nós tínhamos no mercado, tudo que a gente tinha como possibilidade, e aí sim a gente realmente tomou a decisão. Legal. A gente entende, né, do ponto de vista de uma empresa que está selecionando e comprando um software, você tem muitas opções no mercado, muitas ferramentas, e às vezes é uma coisa um pouco abstrata, né? Uhum. Uma escolha de um software. Então, assim, eu participei bastante desse processo, né, da CPFL, e eu vi que vocês fizeram um trabalho bastante criterioso, né, como vocês citaram. Fizeram vários benchmarks, fizeram workshops, fizeram prova de conceito, né, convidaram as empresas para falar, cara, pega um recorte aqui, um subconjunto do meu problema, me mostra na prática, né, como funciona. Então, acho que é legal esse depoimento para entender assim, o que vocês buscavam em termos de pilares, né, que vocês citaram, autonomia, questão do BPMS, né, e a escolha pelo SideOne. Legal. Seguindo aqui, agora falando um pouco da implantação, né, pós-escolha da ferramenta. Hoje na CPFL, vocês já citaram, né, o SideOne está presente em várias frentes, né? As áreas que a gente atende atualmente, infra, suprimentos, RH, financeiro. Como que tem sido esse planejamento para mapear e automatizar tanta coisa heterogênea, né? Que assim, acho que um dos grandes desafios de um CSC, além de volume, né, de coisas diferentes, vocês precisam atender 100 e poucas empresas, né, como B2B, mais de 17 mil colaboradores, e os processos, né, que permeiam ali essas áreas todas são bastante heterogêneos, tem muita coisa diferente. Como que vocês fazem têm feito, né, para planejar a implantação, mapear e priorizar? Eu acho que quando até a gente fala de implantação, Marco, acho que vale até dar um passo atrás e comentar um pouco de que o tempo que foi colocado no ar o portal novo para os padrões... Legal, e até para os padrões da própria CPFL, ele foi bem surpreendente, né? A gente começou ali, a gente fez o go live do projeto no final de agosto, se não me engano. Iniciamos em setembro, assinamos em agosto, iniciamos em setembro, homologamos em dezembro e viramos em janeiro. Exato. Dia 30 de dezembro, eu lembro que a gente subiu a primeira versão para produção, né? E conversando semana passada, né, com o novo diretor de TI, até ele mesmo ficou surpreso com o tempo, né, que a gente colocou no ar, e aí ficamos ali em janeiro, um pouco de fevereiro, estabilizando a plataforma até a gente operacionalizar hoje ela com tranquilidade. Quando a gente pensa nos processos, é o que você falou, tem processos de naturezas diversas, e eu tenho que olhar para cada área e entender também a natureza da dor daquela área. Então, quando eu olho, por exemplo, para a CPFL Pessoas, que é a nossa empresa de RH, é uma empresa que tem um volume imenso de chamados. Ela atende boa parte das demandas do colaborador. É uma segunda via da folha de ponto, é uma segunda via do contra-cheque, é um auxílio médico que ele precisa incluir um dependente. É esse tipo de demanda que chove ali dentro de CPFL Pessoas. Para eu conseguir alcançar alguns KPIs que a companhia coloca para a gente, de produtividade, de melhoria de qualidade, é olhando para essa dor. Poxa, produtividade para esse cenário é eu reduzir provavelmente a quantidade de chamados
gerando autosserviço ou conseguindo reduzir o tempo de atendimento. Né? Nessa linha até teve um depoimento espontâneo num evento, uma palestra recente do CSC, uma colaboradora lá da universidade comentando que no portal antigo ela precisava, enfim, clicar em várias telas para conseguir fazer a solicitação do reembolso do auxílio creche dela. E na plataforma nova, ela faz esse processo de forma muito mais fluida, muito mais rápida. Para ela, a experiência está melhor, mas para o atendente também. Se ela consegue resolver o problema dela de forma mais rápida, ela vai acionar o CSC menos vezes ou de forma muito mais rápida. Então é a forma como a gente pensa a CPFL Pessoas. Quando a gente vai para finanças e você tem ali um volume grande de processos, por exemplo, de tesouraria, de pagamento, é um processo imenso, burocrático. A gente brinca que você fala na companhia de pagar, parece que é pegar um boleto, entrar no site do banco e pagar. Não é bem assim. Né? Tem uma série de itens, né, de pontos de governança que a gente tem que cumprir e gerar produtividade ali, aí sim eu consegui automatizar parte dos processos, se não todos, fazer algumas integrações com sistemas que eu uso para rodar o processo de pagamento. Então o cenário ali é diferente. Como que eu priorizo? Né? Eu vou olhar para a CPFL Pessoas, vou olhar para finanças. É ali que a gente, né, conversando muito com os gestores, a gente tenta fazer um mapa aqui de benefícios versus custo e ver qual é aquela iniciativa. ROI, né? Exato. Que vai me trazer o melhor. Pode ser uma redução de tempo, pode ser por talvez um volume, né, expressivo de chamados que você precisa de mais eficiência. Né? Eu acho que um outro ponto associado a isso que o Júlio tem comentado, a gente, geralmente em setembro de cada ano, a gente inicia as discussões do próximo ano. Né? Então, inclusive olhando do ponto de vista de desafios que a gente tem para o próximo ano e entendendo como que a gente consegue atender aquilo que a gente vai ter de desafio para o próximo ano e como que faríamos aquilo, né? Então, o Júlio, junto com o time dele e os outros times, a gente senta setembro, outubro, discutindo as oportunidades que nós teríamos. Quais são essas oportunidades? Né? Olhando do ponto de vista atividades que a gente tem maior volumetria, né? Que tem um maior impacto dentro do negócio, a gente tem um olhar diferente e, portanto, as discussões passam a ser muito em cima dessas atividades. Né? Como que a gente consegue, de alguma forma, automatizar isso? Como que a gente consegue, né, que é o ECRS, não sei se você se lembra dessa ferramenta, que era eliminar, combinar, reduzir e simplificar. Né? Então, muito dentro desse contexto, né, de como que a gente consegue, de alguma forma, melhorar aquilo. E baseado nessa captura de todas essas possíveis melhorias que nós temos, né? Então a gente faz lá um brainstorm com cada uma das áreas, tentando entender qual é o potencial de melhoria que eles têm. Aí sim, a gente monta um steering committee onde a gente discute essas melhorias, entende qual é as melhorias que trazem o melhor resultado, né? E com base nisso a gente, de alguma forma, prioriza. Então, assim, anualmente a gente discute quais são as oportunidades que a gente tem para o outro ano. Eu costumo dizer que dentro do seu serviço a gente tem 4 pilares que são indiscutíveis, né? Produtividade e eficiência, eu vou discutir todo ano, todo minuto, todo momento. Sempre buscando a oportunidade. Sempre. Eu não vou ter um ano que eu vou dizer, esse ano eu não vou discutir produtividade e eficiência. A gente colocou como DNA exatamente porque eu estava cansado de discutir com as pessoas, mas de novo a gente vai de novo, isso aqui é todo ano. Né? A questão de qualidade, né, que é outro item importante nosso, né, então eu tenho que discutir como que eu faço para ser melhor, né, e com melhor qualidade todo ano. Qualidade de serviço é legal que quando você sobe um degrau, quem está ali recebendo um serviço de mais qualidade não aceita voltar. Então você sempre... A questão de melhoria contínua, então não adianta, todo ano a gente vai falar de melhoria contínua. O que eu vou fazer de diferente o ano que vem, né? Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, o cara já me capturou a minha produtividade, eu não tenho mais como crescer. E eu tenho metas, todo ano eu cresço e minha meta é crescer em média 10% EBITDA, 10% produtividade, então eu não tenho como não fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. E o quarto é a questão das pessoas, como que eu melhoro a questão dos profissionais, como que eu melhoro a questão do conhecimento, como que eu dissemino esse conhecimento, como que eu trabalho as pessoas-chave, como que eu entendo como eu estou posicionado com relação aos profissionais. Então, esses 4 pilares, assim, eu não
tenho como. São inegociáveis, todo ano a gente vai discutir. E melhoria contínua, então a gente acaba discutindo isso, quais são os projetos que eu tenho que vão realmente me alavancar o ano que vem, né? Então são potenciais melhorias, né? E aí realmente a gente faz esse hunting para tentar entender aqueles que trazem o melhor resultado e com base nisso a gente prioriza. Legal. Bom, ainda nesse tema da implantação, a gente sabe que as mudanças, mesmo quando são para melhor, né, são difíceis. E uma troca de ferramenta, vocês trocaram uma ferramenta que mudou a interface tanto para quem abre solicitações, que tem a demanda e abre chamados, quanto para quem está no back-office ali fazendo atendimento. Houve algum tipo de resistência? Vocês tiveram a dificuldade, né, dessa troca de ferramenta? Conta para a gente como foi. Acho que a grande dificuldade, né, a grande resistência aconteceu ali dentro do centro de serviço pela mudança na forma como a gente passou a lidar com os chamados, né? Então, na ferramenta que a gente tinha até então, era possível você pausar o chamado e o período que ele estava em pausa não era contabilizado no tempo de atendimento. Isso era feito porque, pegar um processo de compras, por exemplo. O processo caiu para mim, estou fazendo. Se eu preciso enviar para você analisar tecnicamente, esse período de análise técnica eu vou tirar do meu tempo de atendimento. Eu pausava o chamado. Quando a gente mudou... Não contava no SLA. Não, contava no SLA. Só que era uma provocação já do nosso VP, o olhar, é uma provocação presente do nosso VP, o olhar constante para a necessidade do nosso cliente. E do todo, né? E do todo. Então, ele provocava o tempo todo, para todos os processos que a gente atende, olhar o tempo de atendimento end-to-end. A partir do momento que foi solicitado até o de fato entregar a demanda pronta. Então, com o tombamento do portal, a gente passou a adotar. Não adianta eu ter a pausa e subtrair essa pausa se o todo, as pausas são muito longas, né? Se for. Então, com a implantação do portal, a gente passou a adotar a contabilização do tempo de atendimento no tempo exato, de ponta a ponta. Então, ali foi acho que foi uma das principais resistências que a gente encontrou, de forma generalizada, né? O corporativo que recebe o serviço e faz a fiscalização, né, dos indicadores de qualidade, produtividade, não entendia por que o meu percentual de atingimento de SLA estava caindo. Por mais que eu justificasse, explicasse, não quero saber, eu quero que você retorne ao patamar que você tinha antes. É o que você comentou, uma vez estabelecido um patamar, eu não vou aceitar, né, voltar para trás. O centro de serviço, né, os times não entendiam por que eu não podia pausar. E aí vem muito, né, o que a Regis estava comentando. Programa de qualidade, programa de cultura, incutir na cabeça das pessoas, né, a necessidade de se olhar para a necessidade do cliente final, olhar para a demanda do cliente final. Então foi um processo, né, de aculturamento, né? Hoje em dia isso já é favas contadas, passou, essa dor já foi superado. Completamente superada. Mas vocês provavelmente tiveram que atualizar em algum momento os SLAs, né? Perfeito. A forma de apurar. Perfeito. E foi uma conversa muito madura com as áreas corporativas, né? Elas, por um lado, elas não queriam voltar no patamar anterior dos indicadores, mas elas entendiam que um chamado de inclusão de dependente no seu plano de saúde não depende só de mim, depende da operadora do plano de saúde. E ela tem o SLA dela. Eu preciso incluir o SLA dela no SLA do chamado. Então, de novo, olhar para os processos de forma madura. Eu conheço o meu processo, eu sei como ele funciona, então isso também me empodera na hora de discutir de forma madura a revisão de um SLA. Então a gente precisou sim revisar os SLAs, trabalhar no aculturamento das pessoas, trabalhar no treinamento, né, de uso da plataforma, e aí as coisas fluíram, né? A gente estava ontem dando uma olhada em alguns indicadores, a gente viu que ao longo de 5 anos, considerando end-to-end, o tempo de atendimento do CS médio reduziu em 1 dia útil. Parece pouco, mas a gente está falando ali de cerca de 6 dias para 5 dias, e médio, a gente está falando de 200 mil chamados ano. Esse ano a gente estima fechar o ano com 215 mil chamados no ano. Então é um volume grande de chamados com 5 dias, em média, de atendimento end-to-end. Eu acho que eu vi um dado recente aí com o nosso time, que eu acho que esse número ainda melhora mais um pouquinho. Ótimo. Porque ele está chegando de 6 e pouco para 4 e pouco. Esse TMA. Um ponto importante que eu vejo é que
de novo, acho que o grande desafio é sempre olhando para a jornada do cliente, né? Ou seja, até quando a gente, apesar de termos feito algo rápido de implementação, a gente demorou ainda um tempo para tentar entender o que a gente já conseguiria subir da ferramenta nos moldes de você melhorar a percepção do cliente, né? Já com algumas atividades que a gente teria melhorias, né? Então, eu estou dizendo, eu não estou subindo uma plataforma por subir. Estou subindo uma nova plataforma com algumas melhorias que serão percebíveis. Então, os quick wins, né? Isso ajuda muito na percepção do cliente, inclusive na aceitação. Então, acho que a gente teve muito sucesso, como o Júlio comentou, que a percepção foi muito positiva por parte dos clientes. Por quê? Porque a gente fez um trabalho preventivo de entender aquilo que a gente já conseguiria melhorar, a gente já conseguiria melhorar a utilização, muito pensando naquela questão, onde eu tinha 7 telas eu passo a ter 2, onde eu tinha 5 eu passo a ter 1. Né? Então, essa percepção do cliente, uma vez que ele passou a enxergar isso, pô, a aceitação é ótima, foi muito boa. Né? De novo, mas olhando, o grande feito era buscar que realmente nosso cliente tivesse essa percepção. Né? Não adianta, a gente não faz nada por nós, né? A gente faz sempre olhando do ponto de vista de qual vai ser a percepção do cliente final, se ele realmente vai conseguir enxergar essas melhorias. E quando a gente escuta, como o Júlio comentou, né, de uma pessoa, um feedback espontâneo, de algo que é positivo, eu acho que a gente tem uma oportunidade imensa de muitas outras melhorias, né? O desejo nosso é genuíno de realmente virar um grande streaming, né? Ele começou, e eu falo muito isso do meu vice-presidente, né, que ele começou com essa ideia e eu disse, esse cara é maluco, né? Ele tá falando, nós nunca vamos ser isso, né? Eu falo isso para ele, é verdade. A minha primeira percepção era essa, eu disse que tá bom, vamos lá, eu sou o maior incentivador dele, vamos lá, né? Mas hoje eu olho para aquilo de forma muito clara e eu acredito claramente que isso é possível, né? É lógico, quando a gente atingir um grau de maturidade em que a gente consiga realmente prover essas soluções, mesmo antes do cliente nos pedir, né, ou colocar lá como uma melhoria, esse é o nosso grande sonho, né? Ter um back-office do qual ninguém nos conheça, ninguém saiba quem está por trás, né, do back-office, mas a gente provendo, né? Chegando lá melhorias, o cara, putz, que bacana isso, olha, os caras fizeram, né, e tal, olha, você viu que tá... Esse é o nosso grande sonho, né? Então, assim, deixar de ser realmente um centro de serviço para virar meio que uma plataforma, né, de um grande streaming. Eu vejo muitas opiniões, né, muito claras assim quando a gente fala de centro de serviço, né, que o centro de serviço geralmente ele começa com foco, que é realmente a produtividade, a eficiência, automatizar, customizar, né? Então você pega 10 processos que viram 8, que viram 7, que viram 6, né? Você customiza tudo aquilo. Mas quando você vai fazendo isso, você vai chegando cada vez mais próximo, né? Por quê? Porque você vai melhorando, e chega um determinado momento que você começa a bater numa condição de dizer para onde eu vou daqui para frente, né? E para mim, esse para onde eu vou daqui para frente é realmente o autosserviço. É você ter cada vez mais uma plataforma do qual você tenha cada vez mais autosserviço. Você não tenha que ter ninguém por trás recebendo um pedido, recebendo um request lá para poder de alguma forma fazer alguma coisa. Que ele possa entrar, que ele possa ter o desejo de ir lá e colocar o que ele precisa e ter o que ele precisa, seja uma solicitação, seja uma informação, seja um pedido, seja lá o que for, de forma que ele mesmo possa fazer isso, né? Então acho que simples, né? Que ele não tenha que entrar em 10 telas, que ele não tenha que ficar muito tempo, né? De alguma forma colocando muita informação, que seja autoexplicativo, enfim, realmente facilitar a vida do usuário final, né? Esse é o grande desejo aí com a ferramenta. O que acontece por trás pode ser problemas complexos ali sendo resolvidos, mas simples para o usuário final. Exatamente. Eu acho que você explicou, é legal, né? Esses estágios de maturidade. Quando você chega lá na frente, é que você está inovando. Você resolveu, bem feito, e está lá na frente, né, inovando. Vamos seguir agora para a parte que todo mundo gosta de ouvir, que são os resultados, né? Vocês já comentaram um pouco que uma das características aí do CSC da CPFL é ser orientado a resultados, os resultados são medidos, EBITDA, etc. Ou seja, vocês prestam contas como qualquer empresa e tem necessidade
tem metas, né? Tem necessidade de melhorar ano após ano. Então, assim, após a nossa implantação, quais foram os principais ganhos que vocês observaram? O que mudou no dia a dia que vocês conseguem destacar? Acho que o grande ganho, Marco, em termos de indicadores, são os indicadores de qualidade, né? Então, como o Regis comentou, a vice-presidência ali, onde a gente está, a VPE, é a única vice-presidência da empresa que roda uma pesquisa de NPS executivo. Por ser uma pesquisa de NPS executivo, né, você atinge ali gerentes, diretores e acima, você não pega muitas vezes a percepção, né, da interação com a plataforma. Mas esse público ele é alimentado pela percepção dos times deles, exato. Dos respectivos times. Então, de uma forma ou de outra, a gente chega no NPS executivo. Por outro lado, a gente tem ali o CSAT, né, a pesquisa CSAT de satisfação dos serviços disponibilizados na plataforma, né? A gente viu ali uma melhora, né, muito do efeito também novidade, né? Mas esse patamar ele tem se mantido, né? E o próprio NPS, a gente teve uma prévia já agora em junho, ele é rodado oficialmente em dezembro, a gente também vê uma perspectiva de melhora em relação ao último ano, né? Então a gente está colhendo já resultados em termos de percepção de qualidade, né, do nosso cliente na ponta. Os indicadores de produtividade, eles ainda não foram atingidos, porque a gente não olhou, né, a gente não se debruçou ainda, né, para automatizar a parte mais hard, mas a gente espera chegar lá muito em breve, né? Atacar isso em breve. Exato. E quando a gente olha ali para volume de chamados e tempo, né, de atendimento, que eu estava comentando antes, né, a gente revisou esse LA, tivemos um trabalho, né, junto aí com o corporativo, junto com os times de atendimento, mas ainda assim, revisando esse LA, a gente vê uma redução no tempo de atendimento. Tempo de solução. Exato. Legal. Acho que o ponto aí, Marco, é que acho que um dos grandes diferenciais da ferramenta, e que para mim, quando a gente discute muito do ponto de vista da escolha, ela está muito associada à questão do suporte, né? O sucesso nosso depende muito do quanto vocês também contribuem para tudo isso, né? Eu acho que quando a gente buscou a ferramenta, acho que essa questão de ter uma proximidade, ela facilita muito as discussões, né? Eu acho que isso é importante, assim, ter esse contato, né? Como o Júlio comentou, acho que a gente tem uma perspectiva muito positiva do que a gente tem de potencial. Eu acho que a gente está falando ainda que, assim, de coisas que a gente já implementou, que teve um percentual positivo do ponto de vista da percepção do usuário final, e a gente tem agora essa segunda onda, que é uma onda realmente da expectativa de trazer projetos onde a gente consiga fazer orquestração e consiga, de alguma forma, permear por coisas maiores, né? E aí sim conseguir buscar esse cenário que eu comentei de ter cada vez menos pessoas operando e atendendo chamados, e muito mais pessoas realmente trabalhando na customização do sistema, seja em diminuição de tela, né, para que o cara tenha menos telas para entrar e possa fazer de forma autônoma, e processos realmente que hoje a gente tem muito ainda, processos onde eu trabalho num determinado sistema, depois trabalho num outro sistema, pego a informação daqui, que joga a informação para lá. Então a gente tem uma pretensão muito grande ainda de todo o potencial do que a ferramenta pode nos propor, né? Pode nos trazer. Então acho que essa é a grande expectativa que a gente tem. A gente espera agora nesse segundo, né? Eu falo muito dessa questão de onda porque eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão e não dá para, de alguma forma, olhar para alguma coisa achando que eu vou deslumbrar isso aqui de forma rápida, quando na verdade a gente sabe que tem alguns steps e tem alguns momentos, né, tem algumas coisas que precisam ser implementadas, discutidas, né, que ela tem uma certa maturidade para depois começar a pensar no outro. Então, eu acho que a gente está nessa fase agora de começar a olhar para esses projetos que realmente possam trazer essa orquestração e possam trazer resultados maiores ainda do que a gente já teve do ponto de vista de percepção do usuário final, né? A gente quer começar agora a olhar também para dentro de casa e como que a gente consegue, de alguma forma, né, baseado até nas metas que a gente tem de produtividade, né, eficiência, melhorar essa eficiência, essa produtividade. Então, acho que a gente está nesse momento agora, vivendo isso. A gente,
sabe que a nossa implantação é relativamente recente, não tem nem um ano ainda, né? E transformação digital ela não para. Então é uma jornada contínua, como eu falei no início, uma jornada ambiciosa também, né? E aí olhando para o futuro, o que vocês enxergam? Você já deu uma visão muito clara do streaming, né? Plataforma de streaming, onde a gente quer chegar. O que vocês enxergam como os próximos passos para o CSC da CPFL, mais no curto, médio prazo, né? Outros processos e áreas com potencial de automação que a gente vai atacar aí no próximo ano? Eu vejo assim, as duas principais áreas onde a gente enxerga o maior potencial é finanças e RH. Essas são as duas grandes áreas. É onde a gente entende, quando você pega RH, tem um volume muito grande de chamados, né? Muito grande de chamados, um potencial enorme de autosserviço, e a gente vem trabalhando nisso, né? Cada vez mais a gente vem discutindo essa questão de autosserviço, né? Cada reunião que a gente tem com o RH corporativo, que a gente presta contas para o RH corporativo, ele é nosso cliente. Então, mensalmente a gente senta com a RH corporativa e mostra como foram os indicadores, qual foi a performance, né, como que foi o resultado, enfim. Não o resultado contábil e financeiro do CSC, mas o resultado operacional daquilo que nós atendemos como clientes. Porque eles são os nossos grandes clientes, né? O RH corporativo, ele é de alguma forma o owner dos processos, né? E nós atendemos a operação, mas ele é o cara que está lá e eu presto conta para ele também. Ele é o cliente. Ele é o cliente. Vocês ele é o executa, cliente. né? Exatamente. Opera ali todos então, assim, o próximo passo agora é realmente a gente conseguir ter essa visão. Essas duas áreas são áreas grandes. Eu tenho aproximadamente 200 pessoas na área financeira, considerando contábil, fiscal, contas a pagar, enfim, eu tenho quase 200 pessoas, então a gente entende ali que a gente tem muita atividade que hoje operam num sistema, que operam em outro sistema, que extrai informação de um sistema, que vão para outro sistema, e a gente realmente tem uma pretensão muito grande de customizar tudo isso e orquestrar tudo isso para que a gente possa, de alguma forma, colher os frutos com essa orquestração. Então esse é o nosso grande passo agora, tanto em finanças quanto em RH, que a gente possa realmente começar a colher esses frutos, entender como que a gente consegue customizar tudo isso, orquestrar tudo isso, para que a gente possa ter uma produtividade melhor, uma eficiência melhor nesses processos. Esse é o grande... Legal. Fazendo uma pequena provocação aqui, se hoje, por qualquer motivo, vocês não pudessem mais usar o Side One, né? Se vocês tivessem que voltar ao cenário inicial, o que vocês acham que sentiriam mais falta? Rapaz... eu acho assim, dentro de tudo aquilo que a gente já estudou e tudo aquilo que a gente já analisou, e de novo, eu volto muito com essa questão de você criar essa maturidade, né? E eu vou te dizer e responder isso daí até por tudo aquilo que a gente já vem trabalhando. A gente sabe que você vai ter soluções pontuais para determinados segmentos, ou determinadas atividades, ou determinadas demandas que são presentes em todas as empresas. Mas nós sabemos que o grande viés do centro de serviço são as atividades, spots que você faz, cada um dentro do seu, né, do seu business lá, né? Seja fiscal, seja tesouraria, enfim. Eu, particularmente, eu não consigo enxergar hoje, neste momento, uma outra alavanca de melhoria do ponto de vista de você buscar essa orquestração, porque a orquestração era importante. Eu, particularmente, não consigo enxergar uma outra ferramenta que eu consiga atingir a mesma orquestração, o mesmo objetivo, sem usar um BPMS. Eu não consigo enxergar, né? Existem ferramentas pontuais, né, que a gente discute, N ferramentas de soluções para determinados segmentos, para determinadas dores, que sim, você consegue desenvolver, né? Que trabalham numa única plataforma, seja ela no SAP, seja ela em Oracle, sei lá. Mas uma ferramenta que realmente consiga orquestrar, eu acho que para mim ele é esse o grande passo, né? A gente fala muito
de inteligência artificial, e até a gente faz muito benchmark, a gente conversa muito, a gente discute muito, a gente fala muito com muitas empresas. Fizemos recentemente um benchmark no Google, né? Vimos lá coisas interessantíssimas, mas aplicáveis até esse momento, eu ainda não vi nada estruturante, dizer, putz, isso aqui é o O do Borogodó, isso aqui é que vai, né? Não vi, né? Vejo muito se falar, né? Entendo que tem muita coisa para ser utilizada, sim, né? Principalmente a regenerativa, que você vê ela ganhando fôlego, ganhando crescimento, né? Se transformando, mas ainda pouco aplicável para atividades do dia a dia, atividades onde você tem extração de informação, input de dados, ainda vejo muito pouco. Então, para mim, neste momento, a IA ela é um complemento da ferramenta de BPMS. Para mim, ela é um complemento. Ela vai trabalhar coisas específicas que vai colaborar com isso, mas ainda você vai ter que ter um orquestrador. Sem orquestrador, eu ainda não vejo algo que possa ser o grande trampolim, a grande ponte para você atingir seus objetivos. Essa é a minha percepção. Legal. Eu acho que tem, Marco, um ponto. Talvez as pessoas muitas vezes vão na busca de uma bala de prata para resolver todos os seus problemas, né? E não existe. Então, até quando a gente foi olhar, né, as ferramentas de mercado, a gente sabia que todas elas tinham seus problemas e suas limitações. Então, escolher uma plataforma também foi escolher consciente dos problemas que a gente estava vendo naquele momento, né? Esses problemas aqui eu estou apto a absorver e tocar dentro de casa e está tudo certo, né? Então, eu acho que é um processo também de amadurecimento na busca por esse tipo de solução, né? E aí, o que a gente consegue viver sem a Saido hoje? Eu acho que ela trouxe uma mudança no patamar de relacionamento com o cliente final, né? Era muito difícil, era muito truncado, então é muito mais fluido, né? O diálogo entre o atendente, né, quem está atendendo a solicitação, e o solicitante na ponta. Melhorou bastante. Legal. Só um comentário a respeito do que o Regis falou, achei super interessante, que a gente tem falado muito nos círculos, né, de tecnologia, e há um assunto realmente muito empolgante, muito revolucionário, muito diferente. Um dos fundadores da Google, que estava aposentado lá há 5, 6 anos, ele deu uma entrevista falando assim, eu voltei a trabalhar porque eu fiquei tão empolgado com esse assunto que eu quis voltar, né, desaposentei. E ele falou assim na entrevista, assim, é o assunto mais empolgante que eu vi em tecnologia desde que eu era estudante. Assim, mais empolgante do que tudo que eu já fiz em toda a minha carreira. Então, assim, realmente, para quem trabalha com tecnologia, é um assunto que chama muita atenção, né, e dá vontade de mexer, mas um ponto interessante que você tocou é que a gente não pode descuidar do que a gente chama de transacional, né, ou do estruturante. Assim, a gente não pode puxar a coberta toda para IA e achar que vai ser uma bala de prata e descuidar do meu estruturante, né, do meu transacional. Eu acho que esse é uma visão bem interessante, mas a gente tem que olhar. Ele é um complemento. Ele é um complemento. Para mim, ele é um grande complemento. Para algumas coisas vai muito bem, para outras não necessariamente. E eu acho que como toda e qualquer tecnologia e solução, ela tem seu viés mais atraente para um lado, menos atraente para o outro, e é assim que funciona. E eu acho que, de novo, acho que cabe ainda uma maior entendimento, um melhor entendimento da ferramenta e utilização. De novo, é realmente uma ferramenta que traz um certo, como que eu posso dizer, você consegue deslumbrar determinadas coisas, mas, de novo, eu ainda estou que nem Santo Tomé, né? Eu estou aqui entendendo para ver, né? Eu só vejo tenho que ver para crer, né? Então, até agora eu não vi nada, vi muito boas aplicações, mas nada na prática. Isso aqui eu apliquei, funcionou, olha como funciona, eu ainda não vi nada disruptivo, assim, de isso aqui funcionou perfeitamente, ele foi lá, ainda não. Eu acho que é legal citar que a gente tem uma plataforma que nos permite trabalhar com IA, então, assim, é algo que a gente
incorpora, traz para a tecnologia e tem como opção para usar de solução. Então, nos nossos próximos capítulos aí a gente vai ver aplicações, mas concordo com você, acho que a gente ainda está muito no início, né? Descobrindo, amadurecendo a tecnologia, descobrindo exatamente como que ela ainda vai me ajudar, o que eu consigo fazer de forma prática, né? Legal. E para a gente finalizar, para outras empresas que estão nos assistindo e querem ou precisam começar a transformar seus CSCs, mas talvez não saibam exatamente por onde começar, que recomendação, dica vocês dariam? Acho que um pouco do que a gente falou aqui busquem parceiros, né? Busquem outras pessoas que vocês consigam buscar experiências similares, ou pessoas que já passaram por esse processo, para entender um pouco da jornada de outras empresas. Benchmark. Né? Entender que erros que outras pessoas cometeram para que vocês evitem, né? Ou não podendo evitar, como que eu lido, né, com os desafios, com os problemas que vão aparecer no meio do caminho. Para mim, acho que é o primeiro passo. Né? Olhar para parceiros para entender um pouquinho dessa jornada para começar a trilhar. Né? E aí, conhecer os próprios processos, conhecer muito a sua própria empresa. Né? Tem toda a questão cultural, de governança, enfim, que muitas vezes pode apresentar algumas limitações ou não, ou ser um catalisador desse processo, entender essa estrutura para poder adequar, né, a sua jornada à estrutura que você vive, à estrutura que você tem. Eu penso que a gente realmente precisa, eu acho que a gente não pode dar o salto maior que a perna alcança, né? Então acho que o ponto aqui é fazer uma analogia, um entendimento realmente do que é necessário naquele momento, né? A gente viu muito nessas discussões que a gente tem tido de empresas que foram muito na onda do ponto de vista de, putz, eu também quero ter isso, né? E às vezes deram um passo em falso. Assim. Deram um passo em falso porque ainda não estavam preparados para aquilo, né? Eu acho que entender muito do momento que você está vivendo, de quais são seus desafios, aonde você quer chegar, o que você quer ser, eu acho que passa muito por isso, né? Você criar uma identidade muito clara do que você, né, está naquele momento e onde você quer chegar. Eu acho que quando você consegue ter e traçar planos muito claros e definidos, você constrói uma jornada até atingir aquilo, né? Muitas vezes eu vejo hoje empresas trabalhando do ponto de vista de não, vamos já para isso porque fulano está fazendo, mas peraí, eu não sei se eu ainda estou estruturado, eu acho que eu estou falando muito por aquilo que a gente viveu, né, do ponto de vista de trabalhar, sim, a gente trabalhou várias situações e momentos, né, quando eu cheguei no centro de serviços, que eu era, acho que, uma das pessoas mais odiadas no centro de serviços, porque eu trouxe uma cultura muito dessa questão de produtividade, de eficiência, né, de se ganhar tempo, de falar muito de eficiência, de falar muito de melhoria contínua. A pessoa diz, cara, eu não quero mais falar, eu não tenho mais o que fazer. Tem, né? Tem sim, vamos lá, né? É uma questão evolutiva, né? Então, acho que assim, acho que a gente, cada qual precisa viver o seu momento e entender o seu momento. Acho que isso é o mais importante, né? Eu vejo que quando a gente hoje fala da ferramenta e da decisão que a gente tomou de ir para uma ferramenta de orquestração, né, do BPMS, a gente estava muito maduro para isso, a gente já tinha trabalhado muita coisa, a gente já tinha olhado muita coisa, a gente falou, putz, agora a gente precisa de algo que junte tudo isso, que traga esse facilitador, que seja esse conector, né? Que isso que está faltando, eu não consigo mais dar um segundo passo se eu não tiver esses conectores. Então acho que assim, a gente está muito maduro do ponto de vista de análise e entendimento. Então acho que se eu puder dar aqui um conselho, é que realmente entenda, né, assim, que momento que você está vivendo, qual é o momento que você está, qual que é a maturidade que você está, porque de novo, acho que dar um passo que muitas vezes você não vai estar preparado para aquilo, ele pode ser pior do que você não ter dado, né? Então, fazer uma boa análise, entender se realmente você tem processos maduros, e a gente vê muito isso, processos maduros,
eles são extremamente importantes. Você tem uma ideia, hoje a gente tem trabalhado, né, algo que acho até interessante, né, eu, por ser mais experiente, vamos dizer, não vou dizer mais velho, mas mais experiente, a gente hoje discute, inclusive, de começar a criar instruções de trabalho. Cara, puta, eu não gosto de falar de instrução de trabalho há muitos anos, mas para algumas coisas passaram a se tornar viável a instrução de trabalho, principalmente do ponto de vista de que o CSC tem uma rotatividade maior, né? Eles são profissionais menos experientes, profissionais que entram, tem um giro maior de pessoas. A gente começa a se deparar muito do ponto de vista de puta, fulano saiu e aí no meio do caminho ele estava com uma... E aí o cara entrou, agora ele tem o tempo de maturidade. Mas não, peraí, por que não começar a pensar em realmente a criar instruções de trabalhos para que as pessoas que possam entrar, para os principais processos. Então, assim, eu acho que isso é importante, é conseguir mapear e entender em que momento você está e que passo você precisa dar, né? Porque eu acho que isso vai trazer o sucesso no segundo momento, quando você implementar a ferramenta e conseguir realmente usar ela na sua plenitude. Mas você precisa estar muito bem estruturado. Então, o conselho aqui é analisem, entendam se realmente esse é o momento e se você está preparado para isso, né? Porque uma vez que você dá o passo, não dá para voltar para trás e dizer que a ferramenta não é boa em virtude de que eu também não estava preparado para isso, né? Então, acho que essa maturidade ela é extremamente importante. Legal. Eu acho que um ponto também que você falou mais no início, em se tratando de CSC, né, de Shared Services, vocês não concorrem muito, pelo menos, né, entre si, mesmo dentro do mesmo setor, setores diferentes. Exato. Então é algo que permite uma troca saudável, né, uma troca maior entre empresas em relação a esse tipo de análise. Trocar, né, ideias, a bate-papo, exatamente. Eu acho que é muito nessa linha de conseguir buscar o que você tem de melhor. Eu acho que, dado o cenário que a gente não somos competidores, eu acho que eu tenho oportunidade muito grande de buscar inteligência, buscar melhorias, buscar o que está sendo feito de bom. E a gente faz muito isso, a gente recebe muita gente, a gente vai em muitos lugares também, porque realmente o céu é o limite aí, né? A gente não tem nada que realmente não tenha alguma restrição com relação a isso, né? Para isso você tem algumas entidades, né? Você tem a BSC, Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, você tem o IEG, né, que é o Instituto de Engenharia e Gestão, enfim, e outras entidades de classe que podem ser um caminho para você encontrar, né, essas melhorias, parceiros, exato. Legal. Bom, é isso. Regis, Júlio, muito obrigado por essa conversa, por compartilhar a experiência, né, a história de sucesso da CPFL com a gente. Foi um prazer imenso ter esse papo com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigado, a gente que agradece. E agradeço também a todos que nos acompanharam, reforçando, sigam a Saido e a CPFL, claro, o Regis e o Júlio também nas redes sociais. E fiquem atentos ao nosso calendário de eventos e até o próximo SciTalks.